Boa tarde. Assim, uma boa parte, eu diria que acho mais ou menos metade das pessoas aqui me conhecem pessoalmente, né? Assim, só conhecem que é aquela professora Yas. Aliás, eu não estou vendo ninguém aqui que eu não conheço. Gente, acho que tem só uns 3 aqui que eu não conheço. O pessoal, acho que vocês... Agora eu vou fazer invertido aqui. Eu acho que vocês falaram mal de mim. Pra eles, sumiram. Eles falaram mal de mim por novato. Gente, hoje vendo a apresentação aqui, né, do Alcio Juarez também, eu aqui pensando, quando o Alcio disse assim, eu gosto de tecnologia, aí eu gostava, eu juro que eu gostava, hoje em dia eu não gosto mais, eu realmente, eu confesso, eu não gosto. Agora, gente, assim, eu também não gosto de lavar roupa, não, por isso que eu uso a máquina de lavar. Hoje, eu uso essas tecnologias, me dá uma preguiça de pensar em aprender uma coisa nova. Vocês não têm 60 anos, tá? Eu tenho. Posso estar dizendo isso. Vocês não podem mais não. Não podem ainda não. Mas assim, eu não quero lavar roupa na mão. É do mesmo jeito que o uso de software. Eu não quero fazer na mão, no papel, desenhar, fazer aqueles desenhos horrorosos que aqui algumas pessoas conhecem, que eu faço no quadro. Aí, por conta disso, aí eu fui investindo na tecnologia. Mas hoje em dia eu não gosto mais. Já gostei, já fui uma pessoa que adorava coisa nova, mas hoje em dia realmente eu não gosto mais. Eu não quero aprender, não quero trocar nenhum modelo de celular, para não ter que aprender outro lugar onde a gente vai achar aquelas besteiras de celular. Mas vamos lá. Óbvio que recortes aqui, tem milhões de recortes para a gente fazer, né? Numa aula sobre tecnologias digitais. Mas, assim, especificamente do GeoGebra, que eu vou falar aqui do GeoGebra, quer dizer, do GeoGebra não, ou qualquer outro software, né? Ele vai ajudar a gente a explicar o conteúdo, demonstrar provas matemáticas, fixar um conteúdo, né? Que eu acho que no laboratório de matemática, de vez em quando a gente faz um pouco isso, é mais para fixar um conteúdo, porque vários dos conteúdos que seria para estudantes do ensino médio ou do ensino fundamental são conhecimentos que, teoricamente, vocês já vêm para a sala de aula, pode até não ter um domínio muito grande, mas vocês já vêm. Quando vocês vêm para o laboratório do motor, vocês já vêm com um monte de conhecimento desses. Né? Descobrir novos conhecimentos e se divertir um pouco. Aí eu dividi aqui o que eu vou apresentar assim, em algumas demonstrações para mostrar, vai ser uma coisa assim bem rápida. Algumas demonstrações, né, o teorema do ângulo central, coisa super simples, gente, mas assim, ele é simples, mas quando uma coisa é a gente falar o teorema do ângulo central, outra coisa é a pessoa que está aprendendo aquele conceito, mexer naquele conceito e ver o conceito na prática. Então, assim, tem uma diferença muito grande disso aí, na hora de manipular. Triângulo retângulo inscrito em uma circunferência. Todo mundo aqui está cansado de saber o que acontece quando um triângulo retângulo está inscrito em uma circunferência, o que mesmo? A hipotenusa conhecida com um diâmetro. Ai, área do triângulo, área da circunferência. Quando o quadrilátero é inscritivo, essa daí o pessoal não me respondeu ainda, tá? Toda vez eu faço no finalzinho, tem assim, quando é que é inscritivo? Aí eu acho que esquecem lá de me procurar lá no mesmo. Eu vou pegar. Lógico, né? Não vou ficar para trás. Mesmo jeito, eu não gosto de lavar roupa na mão. Aí eu uso a máquina de lavar roupa, né? Mas não quero aprender não, mas eles estão me convencendo que eu tenho que entrar nesse tal, desse chato. Esse negócio. Raiz de circunferência inscrita e circunscrita em triângulos, retângulos e equiláteros. Parâmetros de uma função. Nos problemas, aqui a gente já viu, inclusive, a ideia vai ser só explorar da forma que eu estou trabalhando atualmente. Quem fez comigo o laboratório do ano passado,
eu não mostrei do jeito que eu estou mostrando isso aqui, que são as duas janelas do Georgette. Graças ao curso que eu consegui, finalmente, depois de 5 vezes tentando, consegui fazer a inscrição na 21ª edição desse curso da Unespar, né, que esse professor Sérgio Dantas, que ele é aqui. E assim, gente, eu ainda não participei, e eu já fiz muito curso presencial, à distância, semi-presencial. Eu nunca participei de um curso com a qualidade tamanha que foi. Agora, Juarez já disse que essa foi a melhor edição assim, do tempo que ele conhece. E realmente, assim, eu fiquei muito impressionada, muito. Não foi pouco, não. É óbvio também que eu não aprendi tudo que o pessoal trabalha lá. E aí, eu assim, vou dar uma... não é tranquilizar, é só já dar um toque para quem for arvorado para aprender, quer aprender software, não sei o que, pode aprender, gente, um monte de coisa. Mas, eu também já vi que a gente pode até aprender quando faz um curso. Mas se a gente se não tiver uma utilidade, a gente vai esquecer os comandos, porque é muito comum. Como é que faz e tal? Porém, se você aprendeu algum dia a fazer, mesmo que você esqueça, quando você tiver aquela necessidade, vai sofrer, emperrar um pouquinho no início, mas rapidamente você vai recuperar uma boa parte do que você já fez. E assim, o recuperar, eu comecei a trabalhar com GeoGebra, eu não posso nem mentir, né? Porque eu não sabia que o GeoGebra tinha sido uma coisa tão recente. Porque eu estava, foi de quando? 2001. 2001. Eu acho que talvez tenha sido assim, muito no começo, que eu aprendi a mexer no GeoGebra e já fiquei realmente encantada, mas não tive onde aplicar. Quando cheguei aqui, no privilégio de dar aula aqui no IFPB, em que a gente tem todas as salas, menos o laboratório de matemática, que a gente já falou, e tem um computador, um data show, o acesso à internet. Aí assim, a faca, o queijo e a fome de comer. Não tem outra coisa. Então assim, a gente tem uma estrutura que na UFPB aqui, né, na nossa irmã instituição, né, de ensino federal, mas não tem a estrutura que a gente tem aqui no IEF. Então assim, foi uma coisa também que realmente me estimulou a aprender, a trabalhar, ver algumas coisas no GeoGebra. Inicialmente um pouco para demonstrar, mas depois eu fui vendo a possibilidade, inclusive, de estar levando para a sala de aula para o pessoal trabalhar. Vamos lá, começar aqui o teorema do ângulo central. O que é que o teorema do ângulo central diz mesmo? Que tem, o que é um raio, né, inscrito. Aí, cadê o... Não quero. Não, era o leão também. Quem aqui sabe o que? Cadê? Já tinha visto. O que é o teorema do ângulo central? Seja um ângulo. Seja um. Então, um ângulo central, o nome já ajuda, né? Está no centro, o vértice, porque tem um ângulo que está no centro da circunferência. Um ângulo inscrito, o vértice, ele está, é um dos pontos da própria circunferência. O que é que o teorema do ângulo central diz? Que o ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito. Clica nesse aqui, por favor. Quando chegar na parte, tu já clica, porque ele sempre demora um pouquinho a carregar. Mas foi lá, pronto, já chegou aí. Tem. Diminui pronto, beleza. Aí assim, na verdade, o que é que vai ser a ideia? A pessoa construir. Né? Não é outra coisa. Essa parte das demonstrações eu nem fiz, assim, nem vou fazer essa construção aqui junto com vocês. Vai até para ir mais rápido, né? Porque o tempo é curtinho. Então, a ideia é que o próprio estudante, né, crie, né, os 3 pontos, vai nesse ponto A, B ou C, para alterar. Então, ele pode mover o tempo inteiro, né, mover aí, ver os ângulos.
Se eu for lá para eu mostrar, aqui eu escondi, né, o valorzinho aqui do ângulo, mas põe lá o valor para ele mostrar. Não tem mistério. Nome. Aí aqui eu posso, nome e valor. Aí tá aqui. Eu tenho esse ponto aqui. Né, aqui o vértice, 2 pontos aqui na circunferência. Esse ângulo inscrito, 62. Vai lá no mostradores. Não, mas aí, sim, vai mexer também à vontade. Né? Mexer só em se esse detalhe. Esse ângulo aqui, na verdade, dá uma volta aí. Uma volta completa não, né? Porque quando ele sair ele vai fazer uma inversão lá, vai ficar medindo mas tudo bem. Mas, ó, independente, já começa isso. Independente quando é que eu movo aqui esse ângulo escrito, o vértice desse ângulo escrito, o ângulo continuou com o mesmo valor. Aí vamos lá para o ângulo central. É só ali o mostro azul. Não, que inclusive assim, eu usei isso aqui, o controle deslizante, como uma função para mostrar, mas os botões eram muito mais eficientes. Quando você estava mostrando lá, eu vi. Aqueles botõezinhos que o Juarez estava mostrando, ficaria mais interessante. A minha legenda já seria dentro do próprio botão, né? Agora eu vou ver como é que faz isso. Inclusive, sei que tem você usar o botão na página, né? Mas não usei. E aqui, ó, faz de novo aqui, Hermes. Também aqui, para o beta, para mostrar o valor de beta. Nome e valor. Não, aqui, ó, já está aqui na tela. Nome e valor. Então, ó, lembra lá que estava 60 e alguma coisa, né? Então, o ângulo aqui está 124. Então, assim, ele pode estar mexendo o tempo inteiro e vendo. Aí, nesse último aí, bota eu mostrar igual a 3. Aí vai estar mostrando, inclusive, os dois. E se eu tenho 3 pontos aqui, A, B e C, né, que um ponto é o vértice que está na circunferência, os outros 2, né, são os extremos justamente, né, do ângulo formado. E aqui o ângulo central, aqui direto a gente vai vendo aqui, ó, que esse aqui é o dobro desse. Aí, no caso particular, que já deram a resposta, né, quando eu tenho um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, obrigatoriamente a hipotenusa vai coincidir com o diâmetro e ele vai, inclusive, na definição vai dizer que todo triângulo retângulo é inscritível numa semicircunferência, ou seja, quando ele está inscrito na circunferência, então ele só vai estar ocupando a metade da circunferência. Faz lá esse ângulo beta ser 180. Para que eu deixei a malha, né? Aí tem assim, esses macetezinhos de uso, porque senão a gente não ia conseguir. Aí mexe o ponto B e o ponto C, por favor. Para formar, agora usando a malha, né? Aí pode subir aí para ficar não, tem que ser na linha paralela ao eixo X, porque senão você não vai conseguir fechar um 90 graus, 180 graus. Deixa aqui, ó. Aqui e aqui. Porque aí ele. Isso aqui é um macetezinho, tá, gente? Porque quando você está passando um ponto na malha, próximo da malha, se você quiser, aí você para o cursor ali e ele vai dar o ponto da malha. Então, assim, é uma coisa assim que a gente. Porque para você, se a gente tirar essa malha aqui, aí eu faço até uma aposta. Eu boto aqui 5 casas decimais para ver quem consegue botar um ângulo aqui de 180 graus. É praticamente impossível. Aí a gente usa a malha, que é uma forma, aí a gente realmente consegue colocar um ponto num determinado local. Então, aqui, ó. Isso aqui que é o ângulo central, que é um ângulo central, mas virou o segmento, que é um lado do meu triângulo também, coincidiu, né? 180 graus. O ângulo inscrito, 90. E aí eu não botei. Aí tem esse outro detalhe também. No GeoGebra, eu posso pedir para ele configurar o ângulo de 90 graus com aquela representação, né, que é fechando o quadrado, ou
esse ângulozinho mesmo curvo. Eu tenho essa opção. Aí quando eu estou fazendo atividades, que é óbvio que eu quero que a pessoa desconfie ou prove que um determinado ângulo é 90 graus, eu não vou colocar a figura já com o ângulo fechado, né? Para a pessoa poder sair estudando certo. Agora, aí eu posso mexe aí o vértice A. Então eu posso mexer o vértice A aqui desse triângulo retângulo, que é justamente o ângulo formado, né, pelos dois catetos aí, que é um ângulo de 90 graus. Então, independente de onde eu estiver nessa circunferência, esse triângulo está ocupando só a metade da circunferência. E mexer é uma coisa assim, gente, assim, é surpreendente. A surpresa que as pessoas fazem ao descobrir isso. Porque é óbvio, quando eu vou fazer uma atividade dessa, e assim, muita coisa, quando eu vou fazer uma atividade dessa, muita coisa na sala de aula, no laboratório, eu não faço com vocês. Porque assim, é meio, eu desconfio que muita coisa vocês já têm. Mas quando eu estou trabalhando aqui no ensino médio, que eu ponho o pessoal para mexer, e que alguém de repente descobre, depois de fazer 5 anotações, aí vai anotando o ângulo escrito, o ângulo central, o ângulo escrito, o ângulo central. Aí tem uma hora que a pessoa faz, poxa, é a metade. Aí, quer dizer, ele vai descobrindo por aquele manuseio que é, e assim realmente é muito gratificante, a gente vai vendo essa construção do conhecimento. Então dá sentido. Aí quando a gente colocar o ângulo central, lembra do ângulo central, todo ângulo central é o dobro do ângulo do triângulo escrito. É difícil até a gente memorizar essa sequência de palavras, mas se a gente entende, né, visualizou aquilo ali, pegou, vai ficar mais fácil de ir para frente. Aí volta lá para a apresentação. Aí assim, eu tenho também, aí assim, a gente também tem outro local que a gente faz essa prova, não, volta cá, que a gente prova bem rapidinho, né? Lei dos senos, a gente tem lado oposto dividido pelo seno de um ângulo é igual a 2 vezes o raio. Aí basta pegar, nesse caso, justamente, eu pegar esse ângulo aqui, que agora eu já sei que é de 90 graus, eu vou ter aqui A sobre seno de 90 graus, que é 1, é igual a 2 Quem é A? É o lado oposto aqui do ângulo do vértice A, é igual a 2 ou seja, também a hipotenusa é igual ao diâmetro do triângulo, né? É uma provazinha bem simples, bem fácil, para ninguém esquecer. E é legal ficar sempre o tempo inteiro, né, falando de um para o outro. A área de um triângulo. Esse também é uma coisa assim que é simples, né? Que, eu sempre faço e reforço, né, com vocês. Assim. Não chegue. Gente, isso aqui é fácil demais de ver. É fácil demais de ver para você que já vê há não sei quantos anos. Mas para quem está aprendendo aquele conceito naquele determinado momento, ou que tem traumas terríveis que nós causamos, né? Historicamente, e eu tenho também uma outra parte, né, que faz a parte do Fundamental 1. Mas, assim, a pessoa já está cheia de trauma, não acha nada, eu falo em matemática, a pessoa começa a se tremer, e você chega na sala de aula e faz isso. Clica lá no triângulo. Aí ele vai abrir, o outro pode até fechar, né, quando eu começar a encher. Aí a gente chega na sala de aula, no salto, né, porque a gente está aqui na frente, aqui eu estou até mais embaixo, mas geralmente a gente está no lugar mais alto, né, maior visibilidade, a gente chega assim, é fácil ver, eu odeio essa frase na matemática, é fácil ver para quem está acostumado. Quem está acostumado é muito fácil ver que a área de um triângulo não depende base vezes altura. Mas aí constrói então uma base vezes altura. Aí aqui a construção foi basicamente o quê? Dando uma base, aqui está dizendo a área aqui desse triângulo, a altura dele aqui é 8, ele pode ter o formato que quer, né? X para lá e para cá. E botar isso aí para o pessoal construir. Eu vi isso aqui, a primeira vez que eu vi, na verdade era com elástico, assim, era tipo uma plataformazinha de madeira e deslizando, parecendo uma mesa de marceneiro, que é para a gente fazer aqueles cortes. Aí o professor montou uma coisa dessa, assim, para mostrar e depois você ia mostrando na área. Aqui. Vai brincar com isso. E aí, eu não sei usar ainda,
já vi que tinha, que isso foi o último módulo, e o último módulo do 21ª edição coincidiu com o fechamento de semestre, né? Então, assim, não, só fiz assim a enrolação, né, gente? A gente sabe como é, enrolação de aluno. Aí eu fiz aquela enrolação, não de cartaz, mas foi uma coisa super importante, o 8º módulo, que falou do livro, e falou como passar atividade, exercício, prova, conceito, não sei o que, papapá. Inclusive, uma vez, a primeira vez que eu fiz mais ou menos isso, que também foi na época da pandemia, acho que foi contigo, Wallace. Você fez um curso, uma apresentação, não lembro mais o que era. Do Clássico, acho. Foi, no Clássico, e tinha uma atividadezinha que a gente ficava mexendo. Você botou lá uma atividade, compartilhou, todo mundo ficava mexendo, ó, cria um triângulo. Aí pra gente fazer, não foi contigo não, que era uma coisa remota. Eu sei que eu dei um curso também do Clássico na IFTV, mas eu não lembro. Não, mas assim, era o uso de GeoGebra com essa tarefinha de cada para distribuir. Então achei assim uma coisa impressionante. Então isso é uma coisa que pode ser feita. Disponibiliza lá o link para os alunos ficar mexendo para ver a história da área do triângulo. O outro. E assim, aqui do jeito que vocês viram assim, os pontinhos, né? A pessoa pode diminuir a altura, descer, subir, mas sempre está numa relação para a base. Uma outra coisa interessante também é que nesse próprio desenho do triângulo, gente, é que assim. Cadê Lídia? A gente trabalhando lá em eventos ProEjo, né, no 6º período, que é o equivalente ao 2º semestre do 3º ano, que é o curso anterior, que é semestral, a dificuldade que o pessoal tem para calcular volume e objetos. Aí, acho que começa para calcular área. É qualquer coisa. Mas olha como é difícil a forma de. E assim, não diga que. Assim, olha como é fácil. Não é fácil, é difícil. Gente, calcular a área de um prisma de base triangular. Não é a fórmula. Não é a forma de calcular um prisma de base triangular. Reto. A área da base vezes a altura. Aí serve para qualquer tipo de cilindro, né? Inclusive os prismas. Aí, mais a fórmula. Aí diz assim, olha, primeiro você vai calcular a área da base. Beleza, vamos calcular a área da base. Aí começa. Você tá com um objeto 3D. Base vezes a altura. Como é a fórmula que eu acabei de dizer, que era a fórmula para calcular o volume de um prisma? Área da base vezes a altura. Essas duas palavras usadas em um espaço que eu vou calcular a área da base ainda, que é a área do triângulo, e o outro que eu vou calcular o volume, já começa a criar essa confusão com esses termos. Então, e como é que calcular a área do triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Aí, quando é uma pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3. E esses números e essas fórmulas, isso faz uma confusão e o pessoal não consegue aplicar a fórmula que está ali do seu lado. Aí isso é só com eventos, ProEjo, não. Eu tive esse problema de, numa turma de ensino médio regular aqui, deu uma prova, todo mundo sabia resolver a prova. Aí aqui vocês devem, uma boa parte você conhece, que aqui passou por Geografia, conhece esse livro, né, na vida 10, na escola 0, que passou por esse livro. Aí assim, calcular volumes. Eu, inclusive, passei por essa experiência. Eu cheguei na prova, aquela lista de exercício. Prova de exercício, aliás. Pessoal, a maior parte da turma fez tudo, entendeu? Aí eu dei uma pirâmide e um prisma para que eles calculassem o volume. Eles não souberam calcular. E assim, uma atividade simples, né? Porque não era nenhum assim, ó, calcule quanto é que a metade da esfera que faz o volume. Não tinha nada disso. Era só isso. Calcule o volume dessa pirâmide de base retangular e desse prisma aqui de base, sei lá, triangular. Então, a dificuldade para assimilar isso, a área da base vezes a altura, porque quando a gente, mesmo sem perceber, quando a gente dá um problema, aquele enunciado de um problema, ele ajuda você a ir armando o problema. Mas quando está lindo assim, olha, você tem uma questão que é a questão talvez mais importante do que saber usar a fórmula. Se calcula o volume desse objeto.
Aí você saber usar as fórmulas numa prova, mas não saber calcular o volume de um objeto, aí a gente fica assim muito assustado, né? Então, assim, de vez em quando ter essa prática, para saber exatamente se a pessoa consegue pegar aquele conhecimento teórico e fazer uma mínima aplicação, que seria calcular o volume. Gente, eu estou falando isso para os alunos do ensino médio, mas na própria licenciatura aqui, eu tive, algumas pessoas tiveram algumas dificuldades para fazer os cálculos justamente desses objetos, que eram prisma, era pirâmide, era cones de revolução, né, seria de revolução, por aí, tá? Então, assim, não menospreze o não saber do outro, né? Então, assim, e agradeço sempre que aprender coisa nova, porque vocês me ensinam coisa nova todo dia e meus colegas também, né? Porque hoje aqui vai demorar uns 15 dias para processar um bocado de coisa aqui, um monte de ideia, eu já tenho. Demonstração da área da circunferência. Eu achei esse problema, aliás, essa demonstração, a primeira vez que eu assisti, foi assistindo Telecurso. Novo Telecurso, mais precisamente. Eu não lembro se... É novo. Aí, assim, eu não lembro se era do assunto do ensino médio ou se era do assunto do ensino fundamental. Eu não lembro. Eu vi essa demonstração, achei a coisa assim mais linda do mundo. Quando eu tive contato com GeoGebra, eu comecei a tentar fazer isso. Agora ficou mais ou menos, que foi uma das tarefinhas da atividade, tá? Eita, tem um controle. Deixa eu ver, ela está por trás ali. Tá. Aí, assim, não está ainda do jeito que eu quero, tá? Eu queria que ele fosse mais suave, mas não. O raio, você vai definir o raio dessa circunferência. Ou seja, uma circunferência de raio R, qual é mesmo a área da circunferência de um raio R? De raio ao quadrado, né? Aí vamos lá, vai abrindo aí esse D, vai mexendo aí nesse D. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a desenrolar aqui essa circunferência. É como se eu tivesse vários círculos de fios concêntricos, infinitos círculos de fios concêntricos, pegasse uma tesoura, cortasse e aí começasse a descascar. Bambolês. Comecei a descascar isso aí. Bambolês encaixando então, quem é essa altura aqui? É o raio. Quem é o comprimento, né, do círculo externo? Quem é? 2π raio. Como é? Qual é a fórmula que eu calculo a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. 2π raio vezes o raio, 2π raio ao quadrado dividido por 2π raio ao quadrado. Então, assim, é uma demonstração super simples, né, para lembrar, inclusive, da forma. E ver um monte de relação uma com a outra. Então, assim, aqui todo mundo sabe, né? Passou por mim, então, assim, nunca na sala de aula tem um valor de π. O que é que eu faço? Pega 3 objetos circulares em casa, mede o diâmetro, mede o comprimento, divide pelo diâmetro, vai dar lá um valor. Pega outro objeto, mede o comprimento, divide pelo diâmetro, dá outro valor. Traz todo mundo para a sala de aula. Vamos cada um pega aqui um de um. O que é que tem parecido com esses resultados? Óbvio que vão ter casos que vai ter gente que vai chegar aqui com essa divisão, vai chegar com o valor 5. Eu sei que vai estar muito errado, outros vão chegar com o valor 1. Pegou, né, os dados errados em algum lugar e botou ali na planilha. Mas quem chegar qualquer coisa perto de 3, um pouquinho depois de 3, está aceito. E assim a humanidade passou muitos anos usando o que hoje a gente chama dessa constante π, usando inclusive 3 e é satisfatório. Aliás, em prova de concurso é muito comum a gente ver lá, né? Considere π igual a 3, para facilitar a coisa. Então, assim, é muito interessante a história assim, você descobriu o valor de π, descobriu que existe essa relação. E aí fica mais fácil também. Né? Se o comprimento dividido
pelo diâmetro é igual a uma constante, então se eu tenho o diâmetro, ou o raio, eu consigo chegar, só fazendo, multiplicando por essa constante, consigo chegar no comprimento da circunferência, né? Então, assim, são demonstrações. E determinadas coisas, assim, pode colocar esse aí, eu acho que é tão complicado que de vez em quando eu vou ver de novo para ajeitar, amar um pouquinho. Aí eu não entendi o que foi que eu fiz, tá? Aí eu preciso, assim, quase uma semana para ver de novo. Pode sair. Inclusive, eu não sei como é que vocês estão organizando, mas como está todos os índices aqui disso aí, e isso está no GeoGebra Online, aí qualquer pessoa pode acessar e gravar no seu próprio GeoGebra Online ou baixar para o computador pessoal, quem quiser. Só que eu não sei como é que vocês vão fazer isso para distribuir. Tá? Pronto, isso todo jeito, aí eu deixo para vocês pelos links aí. Gente, eu falo mal, todo mundo sabe, eu falo mal sobre esses aplicativos do Google, mas pelo menos no link, essa é a vantagem do Google apresentação, que a gente clica direto aqui, sem acertar com o não sei o que, que dá mais trabalho. Quadrilátero inscritível na circunferência. Né? Aí qual é a condição? Alguém aqui lembra disso? Já viu alguma vez? Para que essa pergunta eu já fiz, né? Passou por mim, eu já fiz essa pergunta, né? Todo quadrilátero é inscritível na circunferência? Algum é? Algum não é? Né? Essa parte vocês já me responderam. Agora, qual é a condição de ser inscritível na circunferência? Aí vamos mexer e ver se a gente descobre. A ideia é só essa. Ou seja, e gente, assim, é super fácil, né? Até para ser uma introdução ao GeoGebra, faz um círculo, põe 4 pontos no círculo e vamos mexer aqui de um lado para o outro, coloca os ângulos e vamos ver se a gente descobre o que é que faz um quadrilátero ser inscritível na circunferência. Alguém aqui já... Quem não sabe exatamente qual é a definição, né? Já viu o que é? Ai, tá bom. Eu vou ficar escondido. Faltou aquele botãozinho de esconder a resposta, né? Então, a soma de dos ângulos opostos foi igual a 180, ele é inscritível numa circunferência. Por isso justifica, inclusive, de quem me respondeu, né? Todo quadrado é inscritível na circunferência? Visualmente a gente consegue até ver, né, o porquê que o quadrado é inscritível na circunferência. Agora, um retângulo, um losango é? Aliás, todo losango é inscritível na circunferência? Sim ou não? Todo losango é? Só o quadrado. Que é o único losango que ângulos opostos somados dá 180 graus. Porque os demais, os ângulos opostos são a definição do losango. Essa é uma definição. Mas essa é uma definição. São 4 lados iguais. Isso promove que os ângulos opostos sejam congruentes. Aí, eles sendo congruentes, para a soma da 180 só pode ser 90. E se é 90 de um lado, para ser losango, tem que ser 90 dos outros dois também, então isso leva um quadrado. Tem 4 lados iguais, tem 4 ângulos de 90 graus, tem um quadrado. Foi? Vamos lá. Essa é uma questão, gente, de vez em quando assim, fica a questão da vez. Eu fico mostrando isso a várias pessoas que eu saio, porque eu achei isso tão lindo. Pode chorar aí. Ai, mas é demais. Gente, eu nunca tinha visto isso. E olha que eu faço circunferência escrita, em triângulo. Como é que calcula o raio da circunferência, o raio do raio da circunferência escrita em um triângulo retângulo? Se for o raio da circunferência circunscrita, todo mundo aqui já sabe qual é. Como é que é mesmo? Qual é o raio da circunferência circunscrita?
Partindo da mediana da hipotenusa até o Eu vértice. quero saber quanto do médio, não me enrole não. É, o ponto médio. Não me enrole não. Como é, gente? O raio em relação às medidas de um triângulo retângulo. É o quê? É a metade da hipotenusa, né? Que a hipotenusa não tem que coincidir com o diâmetro. Um triângulo retângulo está inscrito numa circunferência, a gente já passou há 3 slides atrás, a gente já passou por isso. Então, o raio da circunferência circunscrita tem que ser a metade da hipotenusa. Acabou, botou a nota. Aqui nesse caso aqui, ele é o Ezinho, então é metade de E. O raio da circunferência circunscrita. E o raio da circunferência inscrita. Poxa, tá aí o conteúdo do link, não foi? Vou achar. Então, é assim, a ideia aqui é brincar, mas aí na demonstração lá, essa demonstração é uma demonstração super simples e rápida. Infelizmente, eu vou tirar o prazer de vocês tentarem fazer isso em casa, porque eu vou dizer agora no caminho. Ó, a circunferência está inscrita no quadrado. Isso. Sabe como é que é? Ele não sabe ainda não, né? Que eu não erro, né? Aí, eu não sei os outros, eu não erro. Aqui é o raio. Então, essa distância aqui, se uma circunferência está inscrita em um determinado objeto, significa que a gente tem 3 formas de uma circunferência se relacionar com retas, né? Como é que é? A circunferência não toca, nunca ouviu falar, não sabe quem é aquela reta, ou aquela reta atravessa a circunferência marcando 2 pontos, ou então ela é tangente. E quando é tangente, aquele pontinho de tangência faz um ângulo de 90 graus com um raio. Sendo assim, essa circunferência inscrita, ela é inscrita, então ela tangencia esse lado, quer dizer, tem que tangenciar todos os lados, senão ela não está inscrita no triângulo. E esse lado. Quando ela tangencia, o raio faz um ângulo de 90 graus. Aqui também, quando ela tangencia, faz um ângulo de 90 graus. Com isso daqui. Então, isso aqui está formando um quadrado aqui de raios, do raiozinho, né, do Rzinho. Logo, esse comprimento inteiro aqui, que é o lado F, só esse pedacinho vai ser quem? O F menos esse pedacinho aqui, que é o raio. Aí tem o detalhe também, voltando de novo para o que eu acabei de dizer. Dada uma circunferência, ela vai se relacionar com uma reta das 3 formas, e eu vou também atrás da tangente. Quando essa circunferência se relaciona agora com 2 retas, ou seja, né, ela vai ter que ser tangente, e essas retas estão formando um ângulo, ou seja, não são retas paralelas, onde ela tocar, a distância daqui para o vértice tem que ser a mesma. Nessa figura, ainda bem que foi a mesma, aqui é o raio e aqui é o raio. Só que do lado de lá, nesse ponto aqui, vai acontecer a mesma coisa. Então, se isso aqui é F menos raio, isso aqui daqui para cá, que é o ponto de tangência, é F menos o raio. Desse outro lado aqui, vai ser quem? Esse pedaço aqui é o cateto D menos o raio, e isso aqui é D menos o raio. O que é que a gente tem? F menos raio mais D menos o raio é igual a quem? A hipotenusa. Aí a gente chega lá, só uma equaçãozinha, resolve rapidinho. Então, isso vai servir para qualquer triângulo retângulo. Aí você, no triângulo retângulo, nem precisa mais fazer, você já sabe quem é o raio inscrito, o raio circunscrito. O raio circunscrito é a metade da hipotenusa, e o raio inscrito é a soma dos catetos menos a hipotenusa dividido por 2. E quando vocês fizerem essa continha, aí vocês vão ver isso. O raio da circunferência inscrita e circunscrita em um triângulo equilátero, aqui, só lembrando, né, que todos aqueles pontos que a gente encontra, né, seja
centro, circuncentro, como é? Altura, encontro das alturas, o baricentro. Todos se encontram no mesmo ponto. Esse ponto está onde em relação à base dos triângulos equiláteros? Essa altura aqui, ela vai ter que distância aqui. Como é que eu relaciono essa medida com é um terço, né, da altura do triângulo. Se é um terço, quando eu faço a circunferência escrita, então ela tem um terço da altura. Quando eu faço a da circunferência circunscrita, que o centro é o mesmo, e o vértice está aqui, daqui para cá tem o quê? Tem duas medidas de um terço de altura. Ou seja, um é um terço e o outro é 2 terços. Então, o que é que significa? Que o raiozinho e o raiozão, né, das circunferências inscritas e circunscritas, ele tem é o quê? Um é o dobro do outro. Lógico, o menor vai ser a metade do maior. E um ao dobro do outro, parece que eles poderiam ficar mudando de ramo o tempo inteiro. Vamos para o próximo. Eu acho que o próximo é a atividade. Bem, aquele problema clássico, né, de cerca de 36 metros. Que horas são? Eu acho que eu não vou fazer essa construção. Vou botar uma coisa. Mas dá um clique lá. Não, porque, assim, eu deixei essa referência também, eu pensei em fazer essa construção com vocês, mas eu vou dizer bem rapidinho, né, a ideia do que eu pensei. Gente, aí, dentro das aplicações do GeoGebra, tem uma que é super importante nesse papel de professora que a gente tem. Tem um tal de listas de exercício, provas e conteúdo. Conteúdo de dados não digo nem tanto, porque hoje a gente tem tanto livro, tem tanto recurso na internet, que eu acho que não é mais a prioridade na preparação de material para distribuir na aula. Mas lista de exercício e prova, sim. Então, gente, aprendam, porque é uma facilidade. A gente está fazendo aquelas provas, dá os gráficos, tabela, não sei o quê, um desenho, você oferece qualquer coisa. Para botar, fazer aquele copiar o tal do... nem sei, Shift e o Windows S, né, que a gente recorta qualquer pedacinho da tela e bota lá, né, que a gente está preparando. Então, é como eu falei, né? Eu não sei se vai ter gente jovem que não vai assim, ter aquele negócio assim com tecnologia, eu quero mais aprender, estou cansado. Mas assim, é necessário, gente. É necessário, não é necessário para ficar bonito só na foto, não. É necessário porque vai dar menos trabalho. Então, se você quiser trabalhar mais, você não vai usar o GeoGebra, nem uma coisa eletrônica, nem os outros softwares. Se quiser trabalhar menos, aí é bom aprender. É aprender a usar a máquina de lavar, né? E aprender vai dar muito menos trabalho ligar a máquina de lavar do que lavar a roupa na mão. Eu falo isso porque ela gosta de bem, esse problema, aquele probleminha bem, essa, inclusive, contextualização eu acho óbvio. Você tem acho que o pessoal já sabe decorar. Tem uma cerca de 36 metros, né, de comprimento, vai fazer uma horta próximo da sua casa e sua casa lá, o seu sítiozinho tá cheio de bicho. Então você tem que, para plantar alface, tem que separar as galinhas do alface, né, porque senão você não vai conseguir nem o pé de alface. Vai secar. Aí você quer a área máxima para aproveitar com essa cerca de 36 metros. E você já planejou que você vai ter uma área que vai ser uma área retangular. Beleza. Eu quero saber qual é a área máxima. Aqui eu sei que muita gente já vai saber. Qual é o retângulo máximo que tem um perímetro de 36. Aí como é que eu montei a construção? Se eu tivesse feito um teste em casa da construção, eu ia demonstrar isso aí, porque ia ficar bem rápido. Eu não sei se vocês, quem mexe no GeoGebra, se já chegou a ver protocolo de construção, que é um recurso que tem, que você vai mostrando passo a passo como é que foi construído. Então, quando você pegar, por exemplo, quando vocês tiverem acesso a isso aí, né, através da superorganização, essa equipe aí de Marta, né, que botou o pessoal
para trabalhar, para criar esse espaço. Recebendo isso aí assim, como foi que ela fez isso? Vai lá no protocolo de construção, vai ter gente que vai disponibilizar esses arquivos com esse protocolo fechado, mas eu nunca fechei o protocolo não, então você pode ver. Protocolo de construção, ele vai mostrando passo a passo, se você tiver alguma dúvida, de como fazer, tá? Aí aqui qual foi a ideia? Eu vou colocar as bases, sim, jeito para resolver esse problema, gente, da forma algébrica, 2 minutos. Da forma das tentativas, também não vai demorar muito não. O que é a forma de tentativa? Se a base for 1, a altura vai ser quanto? Vai ser 17, porque tudo do perímetro tem que dar 36. Né? Então, altura 1, base 1, altura 17. Qual é a área? 1 vezes 17. Essa é a máxima? Não sei. Se a base for 2 vezes o 16, 32, opa, já não é. Então, 2 é uma área maior do que com a base 1. E vai no método de tentativa, você vai fazer muita conta. Aqui, a ideia é, obviamente, aí aqui o uso dentro da sala de aula pode ser 2 coisas. Pode ser para vocês mesmo, em algumas turmas, eu pedi para construir, né, esse aqui. No ensino médio, um objetivo não vai ser aprender o GeoGebra, provavelmente a gente não vai botar uma construção dessa, mas, gente, tem aluno, eu dei uma turma de terceiro ano de eletrônica, fui fazer matriz. O que é que eu pensava em matriz? Eu li, daquele negócio que ninguém lê no livro didático, que aí diz assim, olha, matriz é muito importante para a computação gráfica. Aí eu, não gosto de tecnologia, eu fui lá ver. Aí quando eu vi, aí diz ampliação, não sei o que, papapá, consegui uma explicação prática. Eu vou levar para a turma de eletrônica. Aí levei uma atividade que eles iam fazer em casa e no outro dia apresentar na sala de aula. Passei vergonha, óbvio. Cutucar jovens com tecnologia, eu nunca tinha visto matriz no GeoGebra, vetor. Os meninos chegaram lá, eu achando que eles iam chegar lá, cheio de forma, eles chegaram num negócio bem prático. Clica aqui, clica lá, não sei o que, papapá, fez a demonstração. O que era a demonstração? No GeoGebra, ele pegava um objeto que estava aqui, ele trasladava. Pegava um objeto que estava aqui, ele ampliava. Pegava um objeto que estava aqui, ele girava em torno de um determinado ponto. Era só isso. Mas só isso com matriz é assim. Então, mesmo a gente trabalhando matriz, eu não sabia mexer matriz no GeoGebra, mas eles aprendem rapidinho. Aí eu fui obrigada a aprender para entender o que eles tinham feito, né? Mas eu fiz. Então, aí foi que eu fiz? Construir um controle deslizante. Um controle deslizante. Que ele diz aqui qual é essa base. E ele logicamente está calculando aqui a altura. Né? Essa parte aqui era para estar escondida, tá? A segunda janela do GeoGebra. Aí. Aí aqui eu fiz. Então aí quanto é que dá isso? Afasta um pouquinho isso aqui para cá. Sim. Isso. Aí, ó, no GeoGebra quadrilátero, abre aí o quadrilátero. Ele está aqui dizendo, cadê o valor do quadrilátero? Que eu não estou vendo. Então eu tenho que abrir mais um pouquinho ainda isso aqui. A janela de GeoGebra mesmo. Ele geralmente diz, a não ser que eu não tenha colocado, tenha mudado a configuração lá em cima. Eu acho que é aqui. Diz aqui. Diz aqui. Aqui, definição e valor. Foi um negócio que eu descobri sem querer, que ele pode tirar da janela de GeoGebra, né? Vocês me aguardam nas aulas. Aí aqui, ó. Toda vez que eu aprendo negócio, quem sabe, né? Quando eu aprendo negócio, eu fico chamando a pessoa assim, né? É bom demais, tá? Por isso que eu estou revoltada, porque não gosto de matemática. Está aqui dizendo, ó. Volta aqui. Eu acho que aqui é onde? Não, aqui não, mude lá a base. Muda a base. E aí eu. Então, ó, à medida que ela está alterando aqui a base, que é igual a polígono, está dizendo justamente a área do polígono. Aí o que foi que eu fiz? Bem, eu posso
gerar agora eu tenho aí ó, o valor de X, ou seja, o valor da base. Eu tenho já o valor da área, então eu posso fazer uma função que eu vou relacionar o valor de X da base, né, que eu vou chamar de X, com o resultado da área do polígono. Aí, foi o que eu fiz, aí eu coloquei um ponto P, dizendo que P era o valor, esse valor aqui da base. Vai subir? Não, abre a janela, né? Sim, é isso aí. Pronto, esse ponto P aqui, que é quem? A base lá está 18, aí ele vai estar marcando aqui, está 5. Aí está marcando aqui 5 e com que área? Com 65, tá aqui. No início, quando eu comecei a fazer essa atividade, trazendo para a aula, foi até antes da licenciatura, coisas desse tipo, eu colocava esse gráfico, esse ponto P, tudo na mesma janela. Aí o que acontece, gente? Falando em escala. Aqui eu estou falando de medidas lineares, eu preciso de um espaço no GeoGebra para trabalhar a medida linear. E o gráfico, eu tenho como resultado, a partir de uma entrada de uma base, eu tenho como resultado uma área. Isso vai ser o quê? Vai levar ao quadrado, né? Então, eu estou trabalhando com medidas lineares e medidas quadráticas aqui. Então, para ajustar a demonstração uma tela só, ficava horrível. Aí, finalmente, eu descobri nesse curso que tinha a segunda janela para executar a função. Eu não sabia para que servia a segunda janela 2D. É para isso. Aí quem fez comigo o laboratório 2 no semestre passado, eu não mostrei isso porque eu não sabia. Não era egoísmo, não. Aí assim, ó. Então aqui eu tenho uma janela, aqui eu tenho outra, e aqui eu posso mexer nas escalas, posso bagunçar isso aqui também, porque os gráficos, geralmente, no mundo real, a gente não trabalha com plano cartesiano. A gente trabalha com representações gráficas que, geralmente, em um eixo eu tenho, sei lá, distância, tempo, temperatura, e no outro eu tenho cor, tenho cheiro, tenho altura, tenho medidas que são totalmente diferentes. Então, eu não tenho por que me preocupar nessa escala aqui, isso aqui, essa malha seja realmente um quadrado. Eu não tenho por que fazer isso, né? Já que essas medidas, inclusive desse gráfico, né? Aqui no eixo X eu estou com a medida o quê? Linear. Medida da distância, que aqui é a medida da base. No eixo Y eu estou trabalhando com quem? Com medida de área. Então, não tem importância nenhuma a escala disso aí. Porém, quando eu estou trabalhando na geometria, tem. Se eu deformar essa relação do eixo X com o eixo Y, vocês vão ver outra figura. Vocês podem estar vendo um quadrado e ela ser um retângulo. Pode... Sim, mas quadrado é retângulo. Então, vocês podem estar vendo um retângulo qualquer e visualizando um quadrado quando ele não é um quadrado, ele é apenas um retângulo. Então, assim, se eu mexer aqui na demonstração da parte geométrica, que é o mundo físico, vai bagunçar, pode complicar. Aí, no caso, em vez do software ajudar a compreensão do problema, você pode estar piorando. Mas como agora eu já sei, tem duas janelas 2D no GeoGebra, que aí a única coisa que a gente faz é, eu pego um objeto desse qualquer, na configuração, em avançado, eu decido se ele vai aparecer na janela 2D, na principal, na janela 2D, na segunda, ou se vai aparecer na janela 3D, aonde é que ele vai aparecer? Se vai estar na tabela lá do Excel, não, né? Na planilha eletrônica dele. Então, assim, você sai dizendo onde quer que aquele objeto apareça. Né? E facilita realmente a vida. E melhor ainda do que facilitar a vida é que você pode manusear isso aqui e está demonstrando qual é o impacto dele. Né? Aí aqui, assim, no passo a passo que você está fazendo, eu fiz o valor de P, quer dizer, eu criei esse ponto P, que era aqui, a base, e o Y seria a área. Aí eu fiz isso. Aí coloquei o T. Botei numa outra janela. Depois eu criei o rastro, que todo mundo aqui, eu acho que alguém não ouviu falar nessa função rastro do GeoGebra. Todo mundo aqui já ouviu falar. Se não tiver, gente, não tiver ouvido, não tem problema nenhum. Eu nunca tinha ouvido falar do, né?
Eu escutava rápido, né? Eu já ouvi falar, mas não sabia o que era até hoje. Eu disse, faz um atlético, não? Hoje eu já sei, tá? Então, assim, não tem problema nenhum. Alguém nunca ouviu falar de racho no GeoGebra? Sabe o que é? Racho, eu só lembro daquela história de racho de pé. Hoje eu pisei no racho de corno. Eu só penso isso toda vez que eu digo, acho até engraçado eu falando na sala de aula. Mas o que eu acho? Se o ponto P, ele depende desse valor da base, na hora que ele for saindo do campo, ele vai deixando registrado como se fosse fotografia no tempo, assim, por onde ele passou. É só isso. No segundo momento, aí eu dou uma evolução, porque uma outra coisa é esse ponto, esse rastro, que esse rastro, como rastro de cobra também. Qualquer coisa que você fizer assim, o rastro sai, aqui também. Você balançar até um pouquinho, ele vai sair da tela, o rastro. Aí tem uma evolução, que seria lugar geométrico. O que é um lugar geométrico? Aí eu faço lugar geométrico de quê? De P em relação a essa base. Aí ele vai criar as possibilidades de curva. Agora, já vejo o Wallace. Ontem, assim, eu tenho esses arquivos tudo criado no GeoGebra que eu tenho lá em casa, né? Assim, versões diferentes que a gente vai adaptando, melhorando, aceitando. Mas tiveram vários no lugar geométrico que eu não consegui botar online. E eu, assim, se quando é instalado em casa, eu acho que eu vou fazer um botzinho, eu vou baixar a nova versão. Mas quando é o externo, eu abandonei. Não, isso aqui está tudo na nuvem dele, lá do GeoGebra. Porque eu fico com medo de trazer, porque é aqueles problemas de versão, né, gente? Eu faço no computador lá em casa. Aí antes eu só fazia passar, quando eu ia fazer um acesso assim online, eu só fazia passar. Sem testar, não façam isso, tá? Não passar vergonha. Porque aí tem algumas coisas que travam. Teve uma atividade que a gente fez, eu não lembro, foi essa justamente de função. Não sei se tu lembra. Que teve um problema que eu não consegui resolver. Hoje só eu entendi o que é. Que a gente cria... aqui cria uma determinada sequência, aí para ele ir alimentando os novos pontos P que vão surgindo, você tem que ficar dando F9. E em alguns que eu trabalho, à medida que você mexe, ele já vai alimentando na sequência. Aí assim, eu não consegui entender, eu disse que não vou testar tudo. Aí em vez de testar, eu criei os arquivos ontem, eu vou garantir, porque criando lá não é possível que não funcione, porque eu fiz em casa. Agora teve uns, esse aqui eu não lembro. Se foi o caso do lugar geométrico que não funcionou. Teve alguns que eu fiz que não funcionou. Gente, mais ou menos entendido assim qual é a ideia, né? Passa pro. Assim, tá? Vamos mostrar o máximo. Sim. O máximo. Aí eu acho esse máximo, e às vezes o mínimo, eu acho o máximo. Gente, é um comando que dá aqui. Bata aí nesse comando de ponto. Eu acho um negócio assim muito fantástico. A gente vem aqui, ó, não sofre mais por nada. Não precisa aprender nas cálculos, não. Aprenda a mexer no GeoGebra. Agora tem que ter 1, 2, 3 professores de cálculo. Mas fica esperto no GeoGebra que vocês vão entender, não são mais nem da gente. Não precisa nem da gente mais, gente. Se aprender e fazer lá, quando vai ver uma função. Eu não fiz uma língua da função, gente. Põe no GeoGebra, não fica sofrendo, não. Põe lá, vai ser. As curvas, então, gente, é assim, na hora que... tem algumas turmas que a gente não fez no 3D, porque eu também só fiz depois que vi, né? Que vi que nem era tão difícil assim. Mas assim, tem uma atividade bem simples que eu faço, aí, que era pegar os planos X, Y, Z, né, constantes, e ficar brincando com eles assim. Só isso, era no plano 3D. Fazer isso, gente, visualizar isso, é um negócio impressionante. Então não deixe de usar. Mas é necessário os professores, porque a gente precisa uma receita. Então, tem que ser necessário, entendeu? Não, mas eu, assim, não precisar da gente significa ter autonomia para aprender. Mas precisa da gente. Precisa, lógico. Daqui a pouco eu quero deixar um lugar para derrubar. Pode voltar lá para a apresentação.
Gente, assim, eu vou só mostrar uma coisa, tem muita gente aqui que já fez isso, aí vocês veem. Isso é um problema muito fácil também, retângulo, um paralelogramo, aliás, um quadrilátero inscrito nele, que depois a gente foi utilizar a aula para demonstrar que isso é um paralelogramo, né? Aqui por esses três retângulos e tal. Aí vai. Não. Esse também é um problema, é ótimo para você fazer no GeoGebra. Eu não sei se tem um caminhãozinho dentro. Eu acho que ele aqui. Esse daqui eu acho que eu não sei colocar também. Não coloquei não. Pronto, esse aqui foi um problema. Ele não conseguiu calcular o polígono de concenados online. Eu devia ter mandado ele. Então, um polígono regular, o mesmo perímetro. Qual desses três aí tem maior área? Não vale chutar. Você vai saber Oi, todo mundo aí está de acordo com as abelhas de mata? E aí, gente? É o hexágono, mesmo perímetro, a maior área. E se eu tivesse um hexágono e um decágono? E se eu tivesse um decágono e eu não posso nem continuar, eu vou sei mais. Aí assim, o arquivozinho que eu vou corrigir para botar os links, aí ele vai mostrar na outra folha, né? Que inclusive a tendência disso vai ser o quê? Quanto mais lados eu tiver, mais ele se aproxima, né? E lembrando lá, né, que Arquimedes, para aquela constante que hoje a gente chama de π, ele, um método parecido com isso, foi que ele chegou ao valor lá de π, né, com 2 casas decimais, que já era sucesso absoluto para eles. Bem, hora do recreio agora. Vamos fazer isso aqui bem rapidinho, só para mostrar. Adoro Neto, eu fico assistindo, gente. É Meu corpinho eu vou fazer esse passo a passo aqui bem rapidinho. Quem não já fez em sala de aula, aí faz isso aqui que vale a pena, tá? Aí assim, eu vou até acrescentar, que nem estava apresentado aqui, as outras duas coisas. Vou tirar a graça da aula. A ideia, cria um ponto, cria uma reta. Eu vou esconder esses 2 pontos, ó, já comecei aqui. Eu vou esconder esses objetos que eu criei a reta, só para não ficar mexendo na reta, tá? E vou criar um ponto nessa reta. Aí o que é que eu vou fazer? Só e simplesmente eu vou criar uma mediatriz entre esse ponto aqui e esse ponto na reta. Aqui eu vou... Opa, uma coisa aqui. Cadê que ele não foi? Você vai cortar na setinha. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer esse ponto aqui e essa reta vai... E essa reta vai mexer. Gente, deixa eu tirar aqui. Eixo e marco. Eu vou mexer aqui nesse ponto e como isso aqui é uma média... Eu vou mexer aqui nesse ponto e ela é um ponto mediatriz
entre esse ponto, né? Ponto A e o ponto D. Aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um rastro aqui, nessa reta. Aí eu começo aqui, ó. Olha, que é que a gente está fazendo aqui? Que Deixa eu lindo. ver aqui. O rastro, do jeito que eu falei, né? A gente só faz assim e os caras desaparecem. olha coisinha, professor. Aí eu vou de novo aqui, ó. Essa aula de laboratório é muito boa. Tá? Essa vai é assim que a gente gosta de trabalhar matemática, que se diverte. Isso é muito bom. É aquilo daquela folhinha, né? É a mesma coisa. Coisa linda. Aí, eu posso, inclusive, fazer algumas besteirinhas aqui, que é o seguinte. Na parte de avançado, eu posso brincar com os valores, com as cores. E o azul, eu vou dizer que é uma soma aqui de x de t, com y de t, quadrado. O que vocês pensarem assim na hora, pode fazer. Mais 2y e por que eu estou usando D? Porque D é a única coisa que eu estou movimentando. Que é o ponto, tá? Então, eu mexi no avançado nas cores. Aí vai ficar bonitinho. E ele não foi. Ai, tá. Você tem um configurei com outro ponto. Yara, olha a hora. Esse vai ser o gente, é só isso aí. E uma outra parte de simetriazinha também, mas lá no arquivo para vocês receberem, tá aí. Vamos agora.